Prezados e queridos irmãos e irmãs, na alegria de estarmos aqui nesta manhã, nós queremos sentir a proximidade do Senhor nosso Deus em nossa vida. Minha saudação especial a todos vocês, amados irmãos e irmãs, que se encontram neste santuário, nesse dia tão especial para nós, onde a própria liturgia nos convida para a generosidade, a partilha. Saudação a todas as comunidades que vêm com alegria para fazerem parte da pastoral da solidariedade aqui da nossa paróquia e do nosso santuário. Somos gratos à coordenação e a vocês todos, amados irmãos e irmãs, que das comunidades vêm para fazer desta pastoral aquilo que é um desejo de Deus na Sagrada Escritura, dentro do amor fraterno, da caridade e da solidariedade. Saúdo também todas as pessoas, aqueles e aquelas que já abriram o seu coração para o gesto da partilha e que já fazem suas doações para que esse trabalho da generosidade possa se realizar plenamente no meio de nós. Então nós queremos rezar por todos, por aqueles que farão esse trabalho missionário de casa em casa, de visitação, mas também queremos rezar por aqueles que nos ajudam a manter viva esta chama da pastoral da solidariedade aqui da paróquia do santuário. E a liturgia de hoje, ela é bastante própria para a gente dar envio a esse grupo de pessoas que farão este trabalho. Ninguém de nós escolheu as leituras que pudéssemos ler neste dia, dedicado então à pastoral da solidariedade. E as leituras são bem próprias. Parece que Deus disse a cada um de nós: realize neste dia, porque neste dia a liturgia da palavra fala da partilha e da solidariedade. Como Deus está na frente de nossos desejos e de nossas intenções boas que carregamos em nosso coração. Como Deus está presente. Tanto a primeira leitura como a leitura do Evangelho nos orienta a uma vida de partilha, para que nós apresentemos ao Senhor as primícias das colheitas, isto é, os melhores alimentos e produtos da terra que nós produzimos. Levem ao Senhor. E a primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Eliseu repartiu o pão com aqueles que estavam junto dele. E aqui foi um gesto de profundo amor que gera partilha, manifesta ali a vontade divina de saciar a fome do mundo. Quando de fato apareceu um homem que descia de Balsalisa, se encontrou com Eliseu, lá da primeira leitura que nós ouvimos, no livro dos Reis, e carregava no seu alforje 20 pães de cevada, dos melhores trigos do seu celeiro. Levou para Eliseu. Eliseu estava cercado de 100 homens, famintos, necessitados. E quando então esse homem que descia de Balsalisa chegou diante de Eliseu para entregar os 20 pães, Eliseu diz para ele: distribua para que o povo coma. E ele então ficou espantado, quando de fato viu aqueles 100 homens ali famintos, e o que ele poderia fazer com 20 pães que estavam no alforje.
E Eliseu disse para ele: dá ao povo para que coma. E ele então, mesmo preocupado em faltar o pão, porque o homem a multidão estava vivendo uma grande carestia, uma grande fome, após um longo tempo de penúria, o profeta então garante para eles o pão, dá a todos, e eles comerão e sobrará muito pão. Esta passagem dos reis da primeira leitura, ela está muito bem casada com a multiplicação dos pães, onde Jesus percebe que uma criança tinha junto dela 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu que trouxesse para junto dele. Jesus pediu que abençoou. Jesus pediu que a multidão se sentasse na relva e ele distribuísse então aqueles 5 pães e 2 peixes. E André e Felipe então ficaram espantados e disseram ao Senhor: onde vamos comprar alimentos para tanta gente? E Jesus já sabia o que ia fazer, mas eles ficaram espantados de ver uma multidão, 5.000 homens ali, e com apenas 5 pães e 2 peixes. E é justamente aqui que nós entendemos e compreendemos o dom da partilha. Tudo aquilo que é colocado sobre a mesa, tudo aquilo que Deus abençoa, sempre será uma multiplicação de graças e bênçãos, de alimentos, e ninguém mais passará necessidade. Assim Deus faz. Mas nós precisamos tirar das nossas sacolas o alimento que nós temos, colocar à disposição de todos. E nessa disposição de todos é que acontece o dom verdadeiro da partilha e as sobras de alimentos. Muitos alimentos estão ali guardados. Lembro até mesmo de uma frase importante para nós, que fala justamente disso, da partilha, da solidariedade, que deve existir dentro do nosso coração. E somente um coração que ama a Deus é capaz de fazer com que a partilha seja a multiplicação plena dos pães e das bênçãos que Deus nosso Senhor pode dar. Pão guardado é pão mofado, ninguém vai comer, a gente tem que jogar fora. Mas pão abençoado é pão multiplicado. É desta forma que deve viver a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se orienta pela palavra de Deus. E Jesus continuamente mostra verdadeiramente que esse é o caminho de todos aqueles que querem chegar à sua santidade, viver a partilha. Pão guardado, pão mofado, ninguém come, nem você e nem os outros. Pão abençoado é pão partilhado, todos vão comer e sobrarão ainda 12 cestos cheios, que sobrarão ainda para aqueles que não estavam no grupo dos 5.000 homens que Jesus havia ali mandado sentar na relva. Assim deve viver a nossa vida. Então a pastoral da solidariedade tem ali na camiseta a sua missão, que é muito importante. A missão se faz com os pés daqueles que partem, que vão ao encontro, que sentem a necessidade, que sorriam com os que sorriam e que choram com os que choram, mas que também que fazem chegar a esperança do Evangelho no coração de todos. A missão também se faz com os joelhos que dobram, porque é através da oração que nós nos tornamos persistentes na nossa vida, diante dos problemas, das dificuldades que nós sentimos a cada dia, a cada instante. A missão também acontece, com as mãos que ajudam, que trabalham. Por isso nós devemos vivenciar esse grande dom de Deus e dizer
que os joelhos, os pés e as mãos são importantes em qualquer trabalho missionário que nós fazemos dentro das pastorais e movimentos da igreja. Não pode deixar de existir as mãos que ajudam, os joelhos que dobram para rezar e os pés que peregrinam ao encontro das pessoas. É assim que o reino de Deus acontece. Descolhemos nossos pés do chão, peregrinamos ao encontro do Senhor. Assim a igreja se tornará viva e atuante no mundo de hoje, para que nós possamos realmente se santificar diante do Senhor nosso Deus, como diz ali a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Eu, de São Paulo, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes de Deus, com toda humildade e mansidão. Isso é, com todas as coisas bonitas, simples, pelos quais nós devemos ter, que são a própria Virgem Maria que nos ensinam a humildade e a paciência, suportando uns aos outros com paciência e o amor, aplicando também a unidade no Espírito, porque há um só corpo, um só batismo, e um só Senhor, uma só esperança. Como isso é importante para nós, a paciência e o amor. Quantas e quantas vezes nós, que temos um profundo amor pela igreja, pela palavra, e dizemos assim: ele está com fome porque é vagabundo, porque não trabalha. Veja como estão as políticas públicas no nosso país, veja como governam as pessoas, às vezes mais por interesses próprios do que pelo bem, pela dignidade da pessoa humana. Quantos acordos políticos se fazem por interesses próprios e não pelo interesse de nossos irmãos? Então nós somos chamados a mudar essa realidade, começando com as coisas pequenas, com as coisas que existem lá dentro da nossa casa. Os pais ensinando os filhos, os avós também ensinando os filhos a viverem desde já a partilha, dando ao Senhor não as coisas que sobram, mas os primeiros frutos da colheita, que é justamente aquilo que aconteceu com aquele homem que descia de Balsalisa, ofereceu 20 pães dos primeiros frutos da sua terra. Esse é dos melhores frutos que ele tinha. Assim acontecerá o reino de Deus. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, eu quero também propor para nós todos nesse dia 3 caminhos que estão colocados no Evangelho para a gente enxergar o que Deus pede de nós. O primeiro caminho para que a solidariedade existe, a partilha existe entre nós, o primeiro caminho é a partilha. Para erradicar a fome do mundo, Jesus não dá esmola, ensina as pessoas a repartirem. Veja que isso é muito mais. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, um dia um repórter pediu para ela, viu que ela fazia muito trabalho de caridade nos hospitais. Madre Teresa, com o repórter, ele perguntou para ela: mas antes de você ficar dando coisa ali para os pobres, por que você não ensina eles a pescarem? Assim disse o repórter para Madre Teresa de Calcutá. E ela disse assim para o repórter: olha, enquanto eu ensinar eles a pescarem, muitos deles morrerão de fome. É urgente, é necessário, é agora, não é amanhã. Não temos nem anzol, nem vara, nem linha para ensinar a pescar. Por isso abramos-nos o nosso coração para Deus. Desta forma é que acontece a solidariedade. E daí Madre Teresa de Calcutá disse para o repórter: mas esse trabalho depende de 2 pessoas. E o repórter perguntou: de 2 pessoas? Sim, depende de 2 pessoas, de mim e de ti. Veja como isso é fundamental para nós na nossa vida, de mim e de ti. Comece com você, não comece com os outros.
Tudo é fundamental para nós, tudo é grandioso para nós. Outro grande momento que nós temos do Evangelho de hoje, o segundo caminho, é o caminho da organização, elemento para se reivindicar e conquistar direitos. Jesus pede que se organize a multidão em grupos e sente-se na relva, e depois o alimento vai chegar. Outro grande momento é aquilo que nós estamos fazendo hoje no envio desse grupo de homens e mulheres que trabalham na pastoral da solidariedade. Precisamos estar organizados, não trabalhar um conforme a sua cabeça, mas todos juntos, sentando na relva, porque é o convite que Deus faz a cada um de nós. O terceiro grande caminho do Evangelho de hoje é evitar desperdícios. Jesus pede: recolha o que sobrou, serve para os ausentes e os afastados. Então tudo que sobrou, dos 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestas, e Jesus diz assim: não jogue fora, não desperdice, recolha, porque aqueles que não estão aqui sentados em vossos grupos, eles também serão alimentados com aquilo que sobrou da partilha, os ausentes e os afastados. Veja como Deus é bom. Todos precisam participar do banquete de Deus, que o banquete da palavra, da Eucaristia, da solidariedade, nos dê a graça de vivermos sempre mais o reino de Deus. Então vamos, nesse momento, dar uma grande salva de palmas a Jesus, que nos convida à partilha. Viva Jesus, viva Maria, viva! Creio em Deus Pai,